E você realmente enxerga? Eu acho que não, porque o essencial, meu amigo, é invisível aos olhos. Abrindo a live de hoje sobre a filosofia estoica, talvez o nome cause certo estranhamento. Estoicismo, que diabo é isso? Aguardem que vocês entenderão. E nada melhor do que uma aproximação desta filosofia através do título da própria live. Como ter ordem interior, ou até poderia dizer como encontrar ordem interior, ordem na própria alma, na desordem do mundo. Na desordem do mundo. Porque, meu amigo, tanto eu quanto vocês, se estamos lúcidos, temos consciência de que o nosso mundo é pura desordem, é pura bagunça, é uma barra funda para todos os lados. É claro que nós temos a ciência, temos a tecnologia, estamos cercados de 1001 possibilidades de interação com o mundo todo, mas espiritualmente ou humanamente falando, meu amigo, é desordem para todos os lados, é muito caos para um único tempo histórico. Mas antes de entrar especificamente nas questões concernentes à filosofia estoica, que é uma filosofia de origem grega, mas que alcançou o seu esplendor na cultura romana, antes de entrar nas especificidades deste tema filosófico, eu quero abrir esta live com uma frase do professor e filósofo Jorge Ângelo Livraga, filósofo argentino. Eu quero abrir com uma frase dele, que se apresenta num de seus textos sobre filosofia da história. Talvez eu tenha até já mencionado esta frase numa ou noutra live passada. Ele diz o seguinte: as alienações de nosso tempo que perturbam a nossa percepção e a nossa razão nos levam a crer que o progresso histórico é constante e linear. Mas a história é cíclica e responde a motores ocultos que se desvelam somente àqueles que neles meditam profundamente. Espero que vocês tenham acompanhado com atenção o que eu disse, que eu não vou repetir a frase inteira, mas posso apenas enfatizar o seu conteúdo. O professor Jorge Ângelo Livraga chama a atenção da gente para, em primeiro lugar, a crença falsa de que a história é linear e ascensional, em primeiro lugar para isso, e depois para o fato de que a história é cíclica. Ou seja, estamos no âmbito de um processo de repetição de uma série de conteúdos que ainda não foram atualizados na consciência humana. É isso que o professor está comunicando. Na verdade, prestem atenção, essa noção, essa ideia de que a história é cíclica não é uma novidade, não é, digamos, algo autêntico do professor Jorge Ângelo Livraga. Ele apenas está aqui mencionando uma das verdades concebidas pelas antigas tradições. Observem que todas as antigas tradições conceberam esta noção de que a história é cíclica, e é muito fácil perceber isso quando se lê, por exemplo, Platão,
quando nós conhecemos a filosofia de Pitágoras, a filosofia eclética e, de certo modo, estoica do filósofo Cícero, que é um filósofo romano, quando nós conhecemos algumas variantes do gnosticismo cristão, o gnosticismo dos primeiros tempos da Igreja Católica, ou quando conhecemos com profundidade as postulações filosóficas dos alquimistas medievais, ou seja, essa visão de que a história é cíclica está em toda a tradição e mais contemporaneamente, se quiserem olhar de uma perspectiva mais contemporânea, essa visão também se encontra, por exemplo, na interpretação histórica de Oswald Spengler, um grande filósofo e historiador alemão que escreveu uma obra intitulada A Decadência do Ocidente. Encontraremos essa visão cíclica na interpretação histórica de um outro historiador, no caso inglês, Arnold Toynbee, que escreveu uma obra monumental em 12 volumes, intitulada Um Estudo de História. No Brasil, só existe uma compilação dessa obra em 12 volumes, no caso, compilado aqui pela Martins Fontes, em apenas um volume. Obra belíssima, porque tem imagens de várias civilizações. E este historiador inglês estuda 23 civilizações, precisamente estuda os ciclos de nascimento, desenvolvimento e morte de 23 civilizações, para concluir que uma civilização é tão mais estruturada e duradoura quanto mais consistente for a sua espiritualidade, a sua religiosidade. É por isso que, inclusive, na década de 50, esse historiador inglês prevê a queda da União Soviética, não por razões econômicas, mas por razões culturais. Ele fala, não há como um país, uma civilização, uma nação se perpetuar no tempo sem religião, porque no regime socialista, no regime comunista, toda forma de religiosidade é proibida. Então ele já prevê que a União Soviética não perduraria por muito tempo. Enfim, eu estou trazendo para você daqui, a título de introdução, que a ideia de história cíclica, como um processo cíclico, está aí na própria história, por todos os lados. E a pergunta talvez que nos cabe agora é: por que o senhor está me dizendo isso, professor? Por uma razão que também concerne a esta introdução. Porque o que eu quero trazer para vocês primeiramente, o que eu quero trazer para vocês de forma preliminar, é o entendimento, prestem atenção, de que um determinado ciclo histórico não acontece apenas em função das ações humanas. Eu vou repetir para você ter um pouco mais de atenção ao que eu estou falando. A gente tende a pensar que os ciclos históricos, ou que um determinado tempo histórico, resulta do conjunto de ações humanas produzidas naquele momento. Não. Não. Um contexto histórico, um ciclo histórico é forjado também por motores arquetípicos ou por variáveis astrológicas, sendo estas tais variáveis astrológicas leis cósmicas ou padrões invariáveis da própria historicidade humana. E estas variáveis astrológicas, ou esses padrões invariáveis, podem sim ser acessados, podem sim ser captados por consciências humanas devidamente preparadas para isso. Ou seja, há pessoas em determinadas culturas, em determinados contextos, que conseguem sim, ao acessar os arquétipos, ao acessar esses motores, prever acontecimentos futuros, prever as linhas gerais de processos históricos futuros. E antes que você que está me ouvindo aí
diga que não acredita nisso, meu amigo, tenha a dignidade de estudar o que um hierofante egípcio procurava desenvolver naquela cultura. Procure, antes de duvidar do que eu estou falando, compreender o papel de uma pitonisa grega, de um druida celta, de um rishi hindu, de um xamã indígena, de um babalaô africano. Ou seja, procurem, em primeiro lugar, investigar o papel que a ciência astrológica tem nas antigas culturas. Porque nenhuma dessas culturas poderia se desenvolver sem estes aspectos aí investigados, sem essa ciência que dá conta de antever os acontecimentos do porvir. Professor, ainda não entendi por que o senhor está falando de tudo isso, sendo o tema da live a filosofia estoica. Preste atenção numa coisa, meu velho. Eu estou dizendo tudo isso para você compreender que todas as antigas tradições deixaram registros de como o nosso tempo aconteceria. Todas elas falam de um processo de decadência, porque dentro delas houve pessoas capazes de alcançar essas dimensões ocultas da própria história. Leiam o 12º capítulo da obra Srimad Bhagavatam, Bhagavata Purana, em uma expressão mais conhecida, um livro hindu muito antigo. Leiam, sei lá, o 3º capítulo de O Trabalho e os Dias de Hesíodo. Tem lá um trecho também de Metamorfoses de Ovídio, filósofo romano, que trata do futuro. Tem Mateus, livro bíblico, eu não me lembro agora se capítulo 2, 3, enfim, o capítulo em que Jesus fala a 3 discípulos que caminhavam com ele que nada ficará de pé, não ficará pedra sobre pedra. Leiam os hadiths islâmicos, leiam o Ragnarok, que é um livro da cultura nórdica, presente numa obra maior chamada Edas. Meu amigo, você vai encontrar referências, alusões a esse momento em que estamos vivendo em praticamente todas as culturas. Eu quero dizer para vocês precisamente, de forma preliminar, é que o nosso tempo é um tempo de decadência. O nosso tempo é um tempo de finalização de ciclo. O nosso tempo é de escuridão. E sempre em tempos de escuridão, sempre em tempos históricos, em que o homem esquece de si mesmo, presta atenção nisso, sempre em tempos em que as referências culturais responsáveis pela humanização do próprio homem decaem, sempre em tempos em que a cultura se coloca contra o homem comum, ou simplesmente nós, só tem 2 opções diante disso. Em tempos de colapso como o nosso, só resta 2 opções ao homem comum. Ou voltar-se para dentro num hercúleo esforço de ordenamento interior, ou enlouquecer. Eu vou repetir para que você ouça muito bem o que eu estou falando, porque isso é sério, isso é grave, isso é importante de ser entendido. Em tempos como o nosso, dizem todas as tradições, só resta, meu amigo, a cada um de nós 2 opções: ou voltar-se para dentro, procurando o íntimo da alma, procurando, num esforço muito grande de ordenamento interior, a própria vida perdida na exterioridade. Ou a gente se volta para dentro de nós mesmos, ou iremos enlouquecer, porque não há outra opção. Professor, não entendi. Então pare de prestar atenção no que eu estou falando e olhe para o mundo, porra. Você vai ver claramente que o mundo está enlouquecido. As pessoas estão enlouquecidas.
Só que a gente não nota isso porque a gente está sempre com a ideia de loucura na cabeça, estereotipada. O louco pra gente é o cara que está no hospício, é o indivíduo que não bate bem da bola como a gente pensa, mas preste atenção que o comportamento humano hoje, dito normal, é um comportamento insano, louco. Observem o que os jovens estão celebrando. Presta atenção nos índices de consumo de farmacológicos. Tem 3 semanas, velho, que um jovem da nossa cidade aqui, Salvador, 3 semanas, que um jovem simplesmente se jogou pela janela por ouvir críticas, sei lá, contundentes, críticas ácidas de uma professora na defesa de seu TCC. E o que é pior de uma perspectiva mais coletiva, se espalhou pela internet críticas aos professores ou à universidade como responsáveis pela atitude do garoto. Ou seja, como se o que algum professor numa banca de defesa de TCC, mestrado, doutorado, o que um professor possa dizer justificasse um suicídio. É loucura, é sintoma de loucura. Sintoma de loucura. Se você está achando aí que o que eu estou falando é um absurdo, meu amigo, se desconecte da live, vá buscar alguma coisa que esteja alinhado com o que você acredita, porque eu estou aqui colado com a realidade. É loucura sim, as pessoas estão um tanto quanto ensandecidas. E, sobretudo porque a nossa cultura, como eu disse, virou as costas para nós. E isso é uma coisa pela qual nós todos somos responsáveis. Ok, professor, mas o que tudo isso tem a ver com o estoicismo? Ora, meu amigo, o estoicismo é justamente uma filosofia que nasce num contexto de crise. Ela nasce num contexto crítico como o nosso, se desenvolve num período de decadência da cultura grega. Daí porque você precisa entender essas ciclicidades da história para perceber que, embora o estoicismo tenha servido para os homens gregos que viveram este processo de decadência grega, também pode servir para nós. Porque o estoicismo surge e se desenvolve num contexto muito semelhante ao nosso, num contexto em que decaem os valores culturais do povo grego, num momento em que a religiosidade, a verdade, a cidadania, a polis, a ética e a própria filosofia grega entram em colapso. E não é por acaso que o estoicismo surge nesta cultura. Não, surge nesta cultura para dar uma resposta a tudo isso, indicando ao homem grego comum que atitude mais adequada pode ele tomar diante da desordem que se lhe apresenta. Ou seja, o estoicismo aparece em um contexto de decadência como o nosso para comunicar aos homens daquela época que justa atitude espiritual ou que justo posicionamento de consciência pode ele assumir ante a desordem do mundo para que ele possa encontrar a verdadeira felicidade, que no sentido original grego não tem nada a ver com acúmulo de satisfações prazerosas como no nosso tempo. Felicidade, aqui em sentido filosófico grego, tem a ver com vida soberana, tem a ver com autocontrole, com autodomínio, com sanidade mental, com atitudes de autorrespeito, fundamentalmente. E é interessante que o estoicismo, pelo fato de apresentar soluções para esta crise, acabou se notabilizando como uma filosofia prática. Ou seja, o estoicismo desenvolveu
uma face física, uma face lógica, mas se notabilizou, sobretudo, pela sua face ética, porque é esta face ética, é essa sua dimensão legada a todos nós por pensadores como Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio, face que nos convida a o encontro com nós mesmos, mesmo em um período desfavorável, mesmo num período em que a desordem do mundo penetra em nós de forma a nos desordenar cotidianamente, até nos levar ao enlouquecimento, que é, repito, o que tem acontecido. Se você não nota, repito também, é porque esse negócio está sendo instilado gota a gota na sua consciência. Você não percebe porque está sendo isso instilado na sua cabeça, gota a gota. O estoicismo é uma filosofia para poucos. Já estou alertando a vocês. Se vocês forem a fundo na filosofia estoica, vocês vão descobrir que essa filosofia não é para gente fraca, não é para gente covarde, não é para gente cheia de mimimi, de frescura, de afetações, de susceptibilidades. Gente que gosta de ficar com o dedo apontado para fora à procura de culpados. Não é o tipo de filosofia para essa gente. Não é. Filosofia estoica, vale alertar, é uma filosofia para pessoas valentes de coração, indômitas de espírito, pessoas que querem o máximo de si para si próprias e para o mundo, pessoas que querem forjar o seu caráter como se forjavam as espadas medievais, em fogo ardente e a golpes de martelo. Por isso que eu, inclusive, estou com uma camisa que tem uma frase estoica. Daí vem as frases estoicas. Ou seja, essa pegada para poucos da filosofia estoica explica o porquê na minha camisa tem "Si vis pacem para bellum", frase latina que significa "se queres paz, prepara-te para a guerra. In aspera veritas", no difícil a verdade. Per astra ad astra. Do difícil ou do áspero até as estrelas, meu amigo. Então, olhem as frases do estoicismo e procurem encaixá-las no mundo de hoje. Não dá. Porque o mundo de hoje é um mundo de pessoas fracas, ressentidas. O mundo de hoje é de pessoas que se colocam no mundo como vítimas e coitadas. Então, o estoicismo não cabe. Mas, ao mesmo tempo, por causa disso, é uma filosofia extremamente necessária. Professor, vamos aos ensinamentos? Vamos. Eu vou colocar aqui 3 ou 4 ensinamentos e vou até deixar de lado as postulações mais triviais. Eu vou tentar ir no âmago da coisa. Vou colocar coisas aqui que justificam essas últimas palavras que eu disse. Então, uma postulação filosófica, um ensinamento filosófico estoico é: ame a sua solidão. Preste atenção na frase. Ame a sua solidão. Aprenda a gostar da sua solidão. Eu não estou falando de isolamento, eu estou falando de solidão. E para que você entenda o que é solidão, em termos filosóficos, eu vou recorrer a uma frase platônica que, é claro, influenciou decisivamente o estoicismo. Platão escreve: a solidão é o ateliê onde o atento artífice trabalha a matéria-prima de sua vida. Vou repetir: a solidão é o ateliê onde o atento artífice trabalha a matéria-prima de sua própria vida. Presta atenção numa coisa, meu amigo. A solidão precisa, por você, ser compreendida nesses termos e, consequentemente, ser por você amada. Porque a solidão é a sua primeira instalação existencial. Você nasce sozinho, você morre sozinho. A sua vida, por mais que seja marcada por pessoas ao seu lado, você é só e sempre estará só, porque a consciência de cada um vive uma espécie de processo de autoconstrução individual. Não é espécie, não, eu só usei aqui o termo, sabe lá por quê? Vive mesmo um processo de desenvolvimento
individual. O que eu quero dizer para vocês, em outras palavras, é que o sapo, o pombo e o gato é que evoluem pela espécie. O sapo, o pombo e o gato evoluem pela espécie, você não. Você evolui individualmente, você não precisa que a humanidade evolua para você evoluir. Você já é por si só um indivíduo, você já está numa experiência de profunda solidão para que você possa dar um passo à frente na sua vida. É preciso que você aprenda a dialogar profundamente consigo mesmo. É preciso que você aprenda a se relacionar consigo mesmo com profundidade e respeito. Se você não é uma pessoa afeita a isso, você se torna superficial. Se você é superficial com outras pessoas, e olha que você não vai perceber isso, mas as pessoas percebem. Se você é superficial no mundo, é porque você é superficial consigo próprio, você não tem diálogo consigo próprio, você não tem intimidade consigo mesmo, meu amigo. E a solidão precisa ser encontrada como caminho de autoconquista. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade e o universo. Ou seja, o caminho é pessoal, é individual, é interno. Ah, professor, mas eu não gosto da solidão. Você não gosta da solidão, meu amigo? Ou a solidão lhe afeta? Não porque ela, por si só, como processo existencial. Não é porque ela é algo contra você. Não, é porque, em geral, você é chato. Você é patrulhador da conduta alheia. Você é crítico demais. Você acha, inclusive, que o mundo lhe deve alguma coisa. É por isso que você não gosta da solidão. Você acredita que o mundo lhe deve alguma coisa. Por isso está sempre criticando o mundo, as pessoas, o político ali, o político cá. Ou seja, esse tipo de experiência de estar sempre abrindo a boca para contaminar o mundo com alguma projeção sua é o que te torna solitário. Não é porque a solidão é ruim, não. É porque você não tem nada a acrescentar ao mundo. Você não consegue, quando abre a boca, acrescentar alguma coisa à vida de uma pessoa, porra. Você não consegue servir a uma pessoa. Só tem crítica, só tem patrulhamento. Ou seja, você não consegue se obrigar a fazer silêncio, a escutar uma pessoa, a prestar atenção nos seus sentimentos. Você está sempre querendo dizer o que pensa, está sempre querendo estar com a razão. Você não se obriga a gostar do que é bom. Não se obriga. Você não se obriga a tentar ser melhor. Você não se obriga a ter autodisciplina. Ou seja, todas essas coisas que eu estou falando refletem, no fundo, que esse desgosto, esse tipo de pensamento ou de atitude contra a solidão, de antipatia com a solidão, reflete no fundo que você é um fraco, um ressentido que está aí sempre tentando encontrar justificativas que aplaquem o seu desconcerto existencial. Porque o lúcido, o que está buscando a vida nas suas profundezas, estará aberto à experiência da solidão. Primeiro, uma experiência trevosa. Trevosa, sim. É preciso passar por esse portal, se ver solitário, apartado das pessoas que, inclusive, merecem até esse tipo de apartamento, de isolamento, porque pessoas que não prezam pela solidão, geralmente têm amigos, têm pessoas ao seu lado, como elas. Ou seja, pessoas chatas, vítimas, cheias de muito coitadismo, cheias de atitudes que refletem o sentimento de desamparo ante o mundo, e ninguém gosta disso aí, meu amigo. Mas enfim, reflitam sobre isso. Eu não vou ficar aqui mais na solidão, porque senão o tempo passa, mas entremos num outro ponto que seria endossado por todos os filósofos estoicos. Atribua sentido ao seu sofrimento. Atribua valor à sua dor. Procure converter a sua experiência de dor em uma prova, em um chamado da vida para mais consciência. E se possível, se for ousado, se for valente de espírito, procure transformar a sua dor, procure transformar o seu sofrimento, seja ele qual for, físico ou psicológico, em uma flor que você possa oferecer ao mundo. Ou seja, procure ter a audácia de transformar as suas dores, os seus incômodos existenciais, em alguma coisa que alivie a dor do outro, porque você renasce, você é purgado, meu amigo, você é purificado e definitivamente entenda que, por mais paradoxal que seja, é no seu sofrimento, é na sua dor que reside a sua força.
É inclusive uma frase de Coríntios 12, frase de Paulo, que diz, é uma frase enigmática, diz que é na fraqueza que eu sou forte. Como é que é o negócio aí, velho? Que parada é essa? É na fraqueza que eu sou forte. Preste atenção numa coisa. Para isso, meu amigo, para entender Paulo, para entender aí o que eu estou falando e o que é endossado por essa frase de Coríntios 12, você precisa ter abertura de consciência para perceber que, às vezes, velho, aquela dor que você sente, aquela farpa mental que lhe incomoda, farpa emocional, contra a qual você tudo tentou, psicanálise, banho de folha, dança circular, tá na moda agora, constelação familiar. Se você não conseguiu ainda livrar-se disso, ou uma dor física, como diz o próprio Paulo, só que em versículos anteriores ele fala de um espinho na carne, o espinho da carne. Ou seja, já não estou falando da dor mental, da dor emocional, estou falando da dor física. Você tem um problema de saúde, uma doença, um defeito anatômico, pouco importa, seja mental, emocional ou físico. Preste atenção numa coisa, se você não conseguiu vencer isso até agora, depois de 1001 expedientes de cura, é o momento de você começar a olhar para esse negócio de forma estoica. Está na hora de você olhar para essas dores insistentes na sua caminhada como processos ou experiências que protegem você de você próprio. Está na hora de você olhar para isso como alguma coisa que a vida inteligentemente está se utilizando para evitar que você se degenere ou incorra em atitudes mais grosseiras contra si. São dores, sofrimentos que protegem você de sua própria ignorância ou de sua tendência para a depravação, sua tendência para o mal. A gente não olha dessa perspectiva, porque a nossa cultura, como eu disse, não nos ensina isso. Talvez algumas de suas dores protejam você de você próprio. Porque você, como eu já disse, é um devedor de si a si próprio. Você é quem mais deve de si. O mundo não te deve nada, porra. É você que deve de si a si próprio. Então, a vida inteligentemente coloca sempre essa dimensão, porque não há no mundo quem não viva algum tipo de privação, algum tipo de dor. E quando você cura uma, aparece outra. E muitas não são curáveis, são estruturais. O budismo diz, existir dói, é a primeira verdade do budismo. A existência é dor. E muitas das dores que nos acompanham servem de manto de proteção que nos protegem de nós. Protegem nós de nós mesmos. Olhe dessa perspectiva e você vai derramar, vai descarregar um caminhão de neuroses, porra. Você vai conseguir botar para fora um monte de neurose desnecessária. Já falei um bocado, vou falar um outro ponto para finalizar a live. Ensinamento estoico, genuinamente estoico. Repare que é de grosso calibre. Se autorresponsabilize por tudo que acontece na sua vida. Se autorresponsabilize. Seja responsável por tudo que acontece na sua vida. Toda dor, adversidade, dificuldade que lhe atravessar, assuma como por você produzida. Sabe por quê? Por duas razões. Uma, por uma questão até de inteligência. Se você, num lapso, atribui responsabilidade a algo que lhe afeta ao outro, você perdeu campo de ação, você perdeu possibilidade de ação, porque quanto mais você atribui a responsabilidade de seus problemas ao mundo, menos você tem poder para transformar isso, menos você tem poder para mudar isso. Porque repare, se o problema é do outro, se a causa da sua dor provém do mundo, provém do outro, eu pergunto a você, você pode acessar o outro? Você pode acessar a cabeça do seu vizinho, do seu chefe, do seu marido? Você pode acessar os mistérios ocultos da vida? Não pode. Então não seja burro, porra.
Você é responsável por tudo. Então isso vai lhe dar uma margem de ação muito maior para poder transformar o que é preciso ser transformado. E segundo, aí em uma dimensão mais profunda e filosófica, e em segundo, porque as coisas que acontecem com você são sim de sua responsabilidade. É porque a gente não entende o que é a experiência humana. A consciência humana não veio ao mundo para ser vítima de nada. Ela não é vítima de nada. O mundo é sempre aquilo que você encontra como o desconhecido de si próprio. É a metade que lhe falta, porra. É o que você ainda não conheceu de si mesmo, só que pedagogicamente transformado em circunstâncias, em adversidades, em dificuldade, ou seja, toda a dor que vem do mundo, todo o ferimento, toda dor produzida pelo mundo é um chamado para você integrar mais de si próprio. Tem inclusive uma passagem que traduz com muito mais eficácia e precisão o que eu acabei de dizer, uma passagem do budismo. Um monge tibetano, vou falar bem rapidinho, um monge tibetano se coloca diante de um templo budista para ouvir um outro monge tibetano, um mestre maior, um mestrão. Só que o mestrão não quer ouvir ninguém, diz que não vai receber ninguém, não vai mesmo. E o monge que está lá fora, insistentemente diz que vai ficar ali, nem que seja congelado pelo inverno chinês, a ficar até que o mestre lhe dê ouvidos. E ele fica, vem o inverno, ele está na porta do mosteiro. Dizem inclusive que durante 9 meses ele ficou na porta do mosteiro, sem sair dali para encontrar uma resposta para uma pergunta. E o mestre maior, o mestrão, compadecido da situação do monge lá fora, foi lá e falou: ó, velho, eu vou lhe dar só uma resposta. Melhor, eu só vou responder uma pergunta para você. E o que estava se sacrificando do lado de fora pergunta: mestre, por favor, me fala como é que eu escapo do samsara. Como é que eu me livro do samsara? Samsara, para quem não sabe, é o ciclo de sofrimentos, renascimentos humanos. É o ciclo de vida e morte, no qual está submetido a consciência humana. E como a existência é dor, é um ciclo de dor e sofrimento constante. Como é que eu escapo disso, mestre? E o mestrão lá responde para ele através de uma pergunta: quem te colocou aí? Quem te colocou aí? E Bodhidharma, o mestre que escuta isso, se ilumina. Presta atenção na chave simbólica, no ensinamento filosófico desta passagem meio histórica, meio mitológica da tradição oriental. É você, velho, o responsável por tudo. Quando você se coloca neste lugar, você vira uma chave e renasce. É você o responsável por tudo que lhe acontece. Livre-se da obsessão de achar que o mundo lhe deve alguma coisa. Saia da condição de vítima, saia da condição de coitado. Pare de falar em nome, pare de falar de si mesmo como classe social, como categoria sociológica. Eu sou negro, sou mulher negra, sou gay, sou hétero, sou cego, sou anão. Porra, você não é nada disso. Você é ser humano, consciência no mundo, sob provação. É isso que você é. E pensando dessa perspectiva, você se livra de todos esses condicionamentos que diminuem e apequenam a sua alma. Isso certamente seria endossado por Sêneca, Marco Aurélio, Epíteto, Crisipo e todos os mais estoicos aí que apresentaram para todos nós essa filosofia extraordinária. Enfim, façam uso, se apropriem desses ensinamentos. Eu sou um mero porta-voz desse negócio. E antes de duvidarem do que eu estou falando ou de questionarem os filósofos estoicos, apliquem isso na vida. Façam essa experiência. Procurem viver já desde agora. Procurem renascer amanhã com um olhar menos condescendente às suas fraquezas, com um olhar sem autopiedade de si mesmo, com um olhar para a vida como uma provação, uma bela, maravilhosa e inspiradora provação. Olhem dessa perspectiva. Domingo que vem
Eu espero vocês para mais um simbolismo aplicado ao desenvolvimento humano. Boa semana, fiquem com Deus. Valeu, fui. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!